segundo bloco no programa Odonto Prime e agora a gente vai mostrar para vocês, o Gia vai mostrar para vocês um pouquinho sobre, vamos falar um pouco sobre enxerto ósseo, como fazer, as técnicas e os resultados. Então, primeiramente, a gente vai mostrar para vocês aí um vídeo de como é que o que acontece, na verdade, quando há a perda de um elemento dental nessa região específica. Então, todos os casos que a gente vai apresentar agora sobre enxertos são enxertos que serão inseridos no seio maxilar. Existem aí outras modalidades, mas o programa de hoje vai estar específico ao enxerto ósseo nos seios maxilares. Então, a gente vai mostrar aí para vocês agora um vídeo do que acontece. Então, isso aqui é uma das possibilidades, logicamente, da pessoa que tem a perda desse elemento dental naquela região, ou seja, esses dentes que vão estar próximos aos seios maxilares seriam os premolares, os segundos premolares e os molares superiores. Então vocês podem observar aí no vídeo que a partir do momento que há a perda desse dente, seja por extração, por acidente, por cárie, seja o que for, sempre vai gerar uma perda óssea em toda a região, tanto em altura quanto em espessura. E aí, para quem já passou por isso em casa sabe que aí murcha aí aquela região na parte gengival, e para o dentista, para poder reabilitar, o que mais prejudica é esse aumento que eu vou mostrar aí para vocês no mouse, é isso aqui, ó. Isso aqui aumentou muito de tamanho. Isso aqui pela falta da raiz, ele acabou inflando ainda mais. Ou seja, esse espaço aqui é um espaço vazio. Osso é o que a gente está vendo aqui nesse tom mais amarelado. Então, como é que eu vou conseguir fazer a inserção de um implante nessa região? Então, esse caso que a gente vai estar mostrando para vocês de que forma a gente teve aí sucesso a partir de alguns exames. Então, vamos lá. Um caso clínico para vocês poderem acompanhar, é esse aí. O que acontece aqui? Então, como todos os casos, seja para reabilitação que a gente já tem a certeza que tem implante, seja um implante, mais implantes ou até reabilitações que vão ser feitas de carga imediata, sempre a gente vai estar usando esse tipo de exame. Então hoje, especificamente, está nos servindo para poder avaliar a região do seio maxilar e, logicamente, toda a continuidade que esse paciente tem de quanto de osso que ele tem nessas regiões remanescentes, tanto na parte anterior ou até mesmo na região posterior. E aí o que a gente vê aqui? Na imagem do vídeo, nessa imagem mais superior que eu estou passando com o mouse, de novo, aquela mesma região vazia e só uma pequena quantidade de remanescente. Então, que imagem é essa aqui? É essa que eu estou vendo aqui, com essa linha em azul aqui que está passando, é como se fosse feito, então, um corte transversal dessa região. E aí eu percebo que eu tenho uma quantidade muito pequena para poder estar colocando o implante nessa região. Aqui a gente tem, então, a possibilidade desse exame ainda de fazer as imagens tridimensionais, então eu posso rodar aqui em todos os sentidos, visualizo ainda mais detalhes. E aí o que aconteceu então dessa forma? Eu já vou mostrar para vocês aqui nesse modelinho como é que funciona para ficar mais fácil para os outros casos. Vou antecipar aqui, ó, deixar um pouquinho mais na frente para vocês possam ver. Então é o seguinte, a região que a gente vai estar trabalhando especificamente é essa região posterior da face. Então, logicamente, tem o lábio, tem a bochecha. Então, como é que a gente tem acesso àquela cavidade? Essa cavidade, então, na verdade, é isso aqui. O que a gente pode ver, todos nós temos essa cavidade. Algumas maiores, algumas menores e as que têm um aumento exagerado pela falta do dente. Então, como é que faz o dentista? Ele faz uma anestesia, logicamente, em toda essa região, faz um deslocamento do tecido gengival que tem aqui e ele abre como se fosse uma janelinha, um espaço que vai conseguir comunicar aquela região lá dentro. Então isso, aí nos exames seguintes, fica de que forma? Como é que a gente vai ver se tem esse material lá dentro ou quanto que tem e assim por diante? A quantidade que vai ser colocada, logicamente, foi feito determinado a partir do planejamento. E o resultado numa imagem a gente tem aqui, ó. Fica dessa forma. Então, uma mesma sequência, então no mesmo ponto, a gente está vendo aqui a mesma região, e aí vocês podem acompanhar aqui em cima o quanto que a gente aumentou de altura e aí dando a possibilidade da inserção dos implantes. Deixa eu até fazer umas pequenas correções aqui para mostrar para vocês o que aconteceu. Ó. Então essa imagem estava da seguinte forma. Inicialmente, a gente tinha um espaço bem mais reduzido de possibilidade de colocar implante ou quase zero, ou seja, eu tinha isso aqui. Antes a paciente tinha essa quantidade de osso. Não tem um implante desse tamanho.
não tem a possibilidade de colocar um implante de um tamanho convencional ou padrão que não entrasse na região do seio maxilar e ele ficasse lá solto, voando de uma certa forma. E agora aqui não. Então a gente tem todo um material já que preencheu aquele espaço. Logicamente ele tem que seguir um tempo para que não haja, tem um tempo de matura, ou seja, um tempo de pós-operatório, de cicatrização, logicamente, de adaptação desse material nessa região. E aí o que a gente percebe depois? Que eu passo a ter um aumento muito maior de altura para colocar um implante, ou seja, seguindo aqui mais ou menos o mesmo tamanho, eu tenho aí quase 20 milímetros. Passa em muita quantidade de implante. E, na verdade, hoje a gente trabalha com materiais excelentes para esse tipo de cirurgia, que tem uma recuperação muito boa. Quando a gente vai inserir o implante, é extremamente firme. Então, a gente vê como realmente esse material de enxerto ele é bom, né? Na hora que você vai inserir o implante, você vê que está realmente um osso duro naquela região. E aí, se a gente pode acompanhar lá no vídeo de novo, então é como se eu mostrei para vocês naquele modelinho, é feita uma abertura então mais ou menos nessa região, né, uma janelinha aqui nesse espaço, e o material então vai sendo inserido. A gente vai colocando de fora para dentro e até vai aumentando até quanto a gente percebe que é necessário. E aqui a gente vê logicamente o resultado, o quanto que melhorou. E aí logicamente essa paciente precisava tanto para o seu lado direito como para o lado esquerdo. Um outro caso aqui, ó, um pouquinho diferente. A gente comentou tanto para casos de reabilitações inteiras, que a pessoa tem a falta de todos os seus dentes e precisaria de enxerto para fazer uma reabilitação, como num caso de um paciente que estaria aqui ou tendo a necessidade de fazer uma prótese fixa, que nem a Morgana comentou aí no bloco anterior, então desgastaria dentes, ou nesse caso ele teria que fazer enxerto para poder, então, que é o sonho de todo mundo, de ter dentes individualizados. Né? Então a mesma coisa, se a gente for ver a imagem aqui em cima, ó, pior ainda um pouquinho do que o exame anterior, eu não tenho nada de osso aqui, eu tenho aqui talvez uma pontinha, vamos até medir, eu deve ter aqui mais ou menos 1 milímetro, um pouquinho mais, ó, 2 milímetros. Então assim, não tem implante e também não dá nem para lançar mão de uma técnica que a gente teria a possibilidade de fazer implante e enxerto, porque tem que ter pelo menos uma quantidade mínima, e é o que a gente não tem aqui. Então, como é que está de novo aqui o resultado desse caso? Nessas condições. Então a gente agora tem a possibilidade, se medir lá novamente, de colocar um implante aqui de 13 milímetros, ou seja, sair muito até do padrão, a gente está colocando implantes acima do que a gente até precisaria. E de novo, se repete aqui para os dois lados, lado direito do paciente e lado esquerdo do paciente. Então, são situações bem diversificadas. Nesse exame, no próximo, a gente já fez uma semelhança com o primeiro caso. Podem ver como até muda o formato e o próprio tamanho que a gente tem naquela região. Então assim, vamos pegar esse espaço aqui especificamente. Nessa região aqui, essa linha aqui em azul é essa imagem do corte aqui em cima. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui também. Vamos apagar essas linhas que estão aí aparecendo, fica mais fácil para o pessoal em casa visualizar. Então o que a gente vê aqui? Se eu pegar nessa imagem de baixo, eu fosse medir, eu tenho essa quantidade de osso aqui, então se a gente for ver, eu estou com 7 milímetros. Existe um implante de 7 milímetros? Existe, tá? Tem a possibilidade de ser colocado? Tem, então isso que a gente vem comentado, como esse tipo de exame aqui é importante, porque isso aqui é uma imagem embaixo de uma vista panorâmica, então eu não tenho a noção da espessura, eu só tenho a noção da altura. Quando eu venho aqui para cima e agora eu vejo a espessura, eu percebo que eu não tenho também espessura, ou seja, é como se eu tivesse, como a gente diz, uma lâmina de faca. Uma lâmina de faca, um osso muito fininho. Se for inserir ali o implante, não tem nem como, ele não vai parar porque ele não vai ancorar em parede nenhuma. Porque ele tem, além de ter um comprimento mínimo, ele tem uma espessura mínima, que não é compatível aqui. Então, de novo, a gente é obrigado a fazer a realização do enxerto nessa região. De novo, abre-se uma janelinha aqui e vai se condensando o material. Do outro lado, a gente vai correr um pouquinho mais, vocês podem ver o que vai acontecendo. Então é como se fosse feita uma varredura, ó, no desenho acima, ó, a gente vai vendo todo o perfil, todo o corte. Aqui a gente fez uma montagem a cada meio milímetro e aí a gente vê de novo, ó. A lâmina de faca, né? Olha o tamanho, se eu for medir aqui, ali, eu vou até medir para vocês em casa, ó. Eu tenho aqui quase 10 milímetros. Então, olhando numa panorâmica, é uma bela de uma falsa impressão que a gente não teria a possibilidade de colocar implante. E aí, logicamente, vamos correr a imagem um pouquinho mais para trás, eu sou obrigado a preencher esse espaço
para poder reabilitar. Então, como é que a gente tem aqui? A última imagem, então, já também com o preenchimento realizado dos dois lados. Então, a partir daqui, a gente consegue fazer o planejamento dos implantes. Então, como vocês vão poder ver no vídeo, para quem antes não poderia fazer implante nenhum, agora a gente tem ali a possibilidade da colocação de implantes naquelas regiões onde a gente tem o seio maxilar preenchido. Também que cirurgias de enxerto, né, Gia, normalmente as pessoas elas se assustam um pouco, né? Quando a gente fala assim, não tem osso, vai precisar de enxerto. As pessoas, ai meu Deus, existe ainda um mito, né, um temor sobre as cirurgias de enxerto. Então, o que acontece? Não é mais assim, hoje em dia está muito simples, os materiais estão muito bons, claro que é uma cirurgia, então a pessoa tem que ter os seus cuidados pós-operatórios, ela vai ter que ter alguns cuidados. Demanda um tempo um pouco maior. Claro, a gente pede exames complementares, a pessoa tem que fazer alguns exames, mas também para cirurgia de enxerto, implante, ela vai ter que fazer os mesmos tipos de exame. Então hoje ela é uma cirurgia muito mais tranquila do que uma época que a gente não tinha esses materiais para trabalhar e era obrigada a tirar de outros lugares, por exemplo, do quadril, né? Era tirado da parte depois do quadril, foi tirado também da parte de ramo mandibular, da parte de mento. Então eram duas cirurgias, Uma né? bem mais invasiva também era até tirar da calota craniana. Da calota craniana. Até então você alegava que tinha um formato côncavo já, então que era mais fácil para inserir. Mais fácil. Então você imagina, a pessoa não passava pela cirurgia de inserir o enxerto. Ela tinha que remover o osso de algum lugar e aí colocar em outro. E normalmente onde você remove demorava mais para cicatrizar do que aonde você inseria, porque onde a gente removia, o corpo entende que era um trauma, né? Então era muito mais complicado. Então as pessoas têm ainda aquela ideia da cirurgia de enxerto por causa dessa época. E na verdade hoje está muito mais tranquilo. E logicamente, tudo vale a partir do momento que a gente faça esse tipo de avaliação e de verificação dessas possibilidades. Então, porque não deixa de ser, logicamente, uma cirurgia extremamente invasiva, que requer aí cuidados, porque dentro do seio é uma região extremamente delicada, que interfere diretamente na própria respiração, tem uma membrana que protege internamente o seio maxilar, que tem que ter um cuidado na hora do seu deslocamento para que não haja um rompimento. Então, se vocês puderem ver ali no vídeo, o que está acontecendo é o seguinte, é como se a gente está vendo uma camadinha leve que tem nessa região aqui e eu estou mantendo todo aqui a parte íntegra. Estão vendo que aqui eu tenho um espessamento dessa membrana interna, mas na foto seguinte eu tenho a região preenchida, mas eu mantive aquela mesma região escurecida, ou seja, continua vazio aquele espaço, não houve um extravasamento do material. Então imagina, é como se fosse um lençol. Da sua cama tem um lençol que é bem fininho, a gente coloca o osso entre o enxerto ósseo entre o osso remanescente e esse lençol que tem, tá? Então a mesma coisa do outro lado. A gente sempre tem que ter um cuidado para preservar. Aqui novamente, essa imagem, a membrana espessa em algumas regiões e mais afilada em outras, que a gente tem que sempre ter o cuidado de afastar, que não comprometa em nada aquela região. Exige bastante Cautela planejamento e cuidado. e cautela. Mas desde que bem planejado, com certeza sem cirurgia problemas. tranquila.